Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 27 de abril. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Este, observando-lhes a fé, disse ao doente: Homem, teus pecados te são perdoados. Lucas 5:20. Meta do mês: desenvolver a esperança. Aprendamos a viver com todos, tolerando para que sejamos tolerados, ajudando para que sejamos ajudados. E o amor nos fará viver prestimosos e otimistas no clima luminoso em que a luta e o trabalho são bênçãos de esperança. Emmanuel, no livro Fonte Viva. Meta do dia: manter a esperança ante o futuro e o progresso moral. Sugestão para a sua prece diária. Prece rogando ao anjo da guarda o combate ao pessimismo. Amado Mestre Jesus, queremos neste instante colocar em tuas mãos todos aqueles irmãos que sofrem, que estão aflitos, angustiados, deprimidos. Amado Mestre Jesus, retira do coração desses irmãos o pessimismo, os desejos de destruição. Fortalece a coragem, a esperança e a fé. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, quinta-feira, é dia de reunião pública. Aliás, melhor falando, de reunião administrativa em nossa casa espírita, a partir das 7 horas da noite. Essa reunião ela é online, usando a plataforma Zoom. Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, comentários ao Evangelho segundo Marcos. Não podendo trazer-lhe por causa da turba, após remover a cobertura do teto, onde ele estava, cavando-a, baixam o catre no qual o paralítico jazia. Marcos, capítulo 2, versículo 4. O paralítico. Muitas pessoas confessam sua necessidade do Cristo, mas frequentemente alegam obstáculos que lhes impedem a sublime aproximação. Uns não conseguem tempo para a meditação, outros experimentam certas inquietudes que lhes parecem intermináveis. Todavia, para que nos sintamos na vizinhança do Mestre, como legítimos interessados em seus benefícios imortais, faz-se imprescindível estender a capacidade, dilatar os recursos próprios e marchar ao encontro dele, sob a luz da fé viva. Relata-nos o Evangelho de Marcos a curiosa decisão do paralítico que, localizando a casa em que se achava o Senhor, plenamente sitiada pela multidão, longe de perder a oportunidade, amparou-se no auxílio dos amigos, deixando-se resvalar por um buraco, levado a efeito no telhado, de maneira a beneficiar-se no contato do Salvador, aproveitando fervorosamente o ensejo divino. Recorda o paralítico de Cafarnaum,
E na hipótese de encontrares grandes dificuldades para gozar a presença do Cristo, pelos teus impedimentos de ordem material, dirige-te para o alto, com o amparo de teus amigos espirituais, e deixa-te cair aos seus pés divinos, recebendo forças novas que te restabeleçam a paz e o bom ânimo. Comunicação de Emmanuel, publicada no livro Caminho, Verdade e Vida, da editora FEB, capítulo 118. Muito bem, meus amigos, essa mensagem de Emmanuel, citando o Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 4, nós vamos perceber a fé. Então, muitas vezes, como diz o Emmanuel no início da mensagem, muitas vezes nós confessamos a necessidade do Cristo, mas nós não temos coragem, não temos esperança, não temos fé para vencer os obstáculos, as dificuldades íntimas, para que a gente se aproxime de Jesus. No Evangelho de Mateus, que nós estudávamos há mais de uma semana atrás, nós vimos nas últimas mensagens Emmanuel dizer que, ao citar o Evangelho de Mateus, ele dizia que Jesus está sempre conosco, porque disse o Cristo: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E aqui a gente vê que Jesus está conosco, mas frequentemente nós criamos obstáculos para não estar com Jesus. E veja que interessante, o paralítico quer ser curado, ele procura Jesus, a multidão comprimia Jesus dentro da residência, Jesus não tinha condição de sair de lá para acolher o paralítico. O que as pessoas fazem? Fazem uma abertura no teto e desce o paralítico na sala onde Jesus atendia. E veja que o paralítico tinha a sua fé, mas os amigos também tinham a fé em Jesus. E tinham a certeza que, ao contato com o Cristo, o paralítico ficava curado. Então veja, se Jesus está conosco, como ele mesmo disse no Evangelho de Mateus, que nós estudamos todos os dias, o que falta é nós termos fé para estar com Jesus. E aí a gente às vezes fica chocando problemas, né? Como aquela galinha que não consegue mais picar os ovos, e os ovos estão apodrecidos, eles não vão sair nem um pintinho daqueles ovos, mas ela decide continuar a ficar cobrindo aqueles ovos. E muitas vezes, meus amigos, nós ficamos cobrindo, botando as nossas asas em cima dos nossos problemas, e nós vamos querendo aquele probleminha, vai minando, né, aquele problema na nossa vida, com tanto esmero, com tanto cuidado. Por isso que a gente não sara das nossas obsessões, dos nossos problemas morais, porque a gente gosta. E quando a gente diz assim, eu não consigo, será que a gente realmente não consegue? Ou é porque nós não queremos sair dessa situação? A gente gosta, se compraz disso. Então, é importante nós fazermos esta reflexão. Por quê, meus amigos? É claro que, como diz o Kardec, lá no Obras Póstumas, ele diz que há pessoas que elas ficam subjugadas sob a influenciação espiritual da nós, que essa influenciação ela chega a aniquilar as suas forças, as suas vontades. E aí a gente precisa dos amigos.
precisa de alguém que vai fazer o tratamento espiritual intercessório por nós. Foi o que aconteceu nesse exemplo aqui do Evangelho de Marcos. Os amigos auxiliaram o paralítico, ou seja, eles fizeram a prece intercessória. E quantas vezes nós temos amigos do nosso lado que buscam Jesus para nós, para nos curar dessas influenciações. Só que nós temos que querer. E muitas vezes a gente só busca quando a gente não tem mais força, quando nós esgotamos tudo. Como sempre a gente diz, se não vem pelo amor, vem pela dor. Então, há necessidade constante da busca do Cristo. Essa busca do Cristo, ela é constante, porque senão a gente derrapa, a gente se afasta de Jesus. Pelos pensamentos inadequados, pelas atitudes erradas, pelas palavras que magoam e ofendem. Então, é muito bom a gente tirar momentos no dia para estar com o Cristo. Mas também é interessante cultivar durante o dia toda essa vibração de amor, procurar, se está no farol, parado, esperando o trânsito, faz prece, ao invés de ficar criticando buraco X, buraco aquilo, porque nós vamos entrando, meus amigos, numa faixa vibratória, como a gente dizia ontem, que nos adoece. E há muitas pessoas que gostam de ver só coisa errada. Se você, às vezes, tem a pessoa no WhatsApp, no Instagram, no Facebook ou no YouTube, você começa a perceber que nos seus status a pessoa só divulga notícias ruins. Dificilmente ela divulga uma notícia boa. Então, isso é ruim para a pessoa e para as pessoas que ela compartilham aquilo. Por quê? Ela está, além de estar envolta em quadros mentais destrutivos, influenciações danosas, essas influenciações malignas vão causando em nós, como a gente dizia ontem, doenças, que essas doenças podem vir em forma de câncer, vir em diversos tipos de enfermidades, por causa da nossa invigilância, de nós não querermos tratar, de nós não querermos fazer o que Jesus pediu que fizéssemos. Então, nós ficamos numa vibração doente, só de coisa ruim, quando a gente se faz nessa posição. A gente vê que as pessoas, até os nossos amigos, às vezes a gente vê que eles fazem muitas coisas boas, ou até 90, 99% de coisas boas. Mas na hora que pisa fora da casinha com a gente, tudo aquilo que era de bom não vale mais, a pessoa se torna ruim. Então, é isso que nós temos que desconstruir, porque nós entramos numa vibração de queixas, de reclamações, de criar, hoje está muito em voga essa fala, né? Criar narrativas destrutivas para denegrir as pessoas, para fomentar destruições. E a gente nem percebe que a gente está plantando as nossas próprias dificuldades, ainda nesta encarnação e possivelmente para uma próxima encarnação que a gente terá. Então, meus amigos, busquemos estar com Jesus. Procuremos auxiliar aqueles irmãos que não conseguem mais se auxiliar, que estão subjugados sob influenciações danosas. Então, vamos fazer prece nesse instante. Bondoso Jesus, nós queremos, neste momento, colocar em tuas mãos todas aquelas pessoas que sofrem vítima das guerras, que perdem seus lares, que vivem pelo mundo sem rumo, sem pátria,
sofrendo todas as intempéries da caminhada. Ore também, Jesus, por todos aqueles que sofrem por preconceitos de raça, de gênero, de crenças religiosas, políticas e diversas outros segmentos. Que o Senhor proteja cada um de nós e que consigamos, Jesus, ter força, coragem, fé para mudar-nos, para nos transformar. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.